Olá, tudo bem? João Roque falando aqui do canal João Roque Loterias. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lotomania, como jogar e ganhar de verdade. Na Lotomania é uma das loterias mais interessantes que eu tenho observado. Por quê? Você joga com 100 dezenas, precisa mapear, marcar 50 dezenas e só precisa acertar 20. Parece ser a coisa mais fácil do mundo, não é verdade? Mas só que não. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns aspectos que a gente precisa compreender antes de tentar dominar as estratégias para a lotomania. Existem alguns aspectos que acabam minando, né, alguns jogadores, alguns apostadores, porque a crença, acreditar e entender a estratégia faz toda a diferença na hora de você montar a sua estratégia e a confiança de buscar resultados da lotomania. Alguma coisa pode estar te travando. E eu vou te falar sobre alguns aspectos que normalmente desmotivam a maioria dos apostadores. Certamente em algum momento você já sentiu frustração, né? Você já deve ter jogado muitas vezes, às vezes até anos jogando e não consegue ter nenhum resultado. Quantas pessoas eu já tive aqui no canal que disseram: João, eu já joguei muito, jogo muito tempo na lotomania, nunca passei de 11, 12 pontos, 13 pontos. Com a estratégia que você tem passado, eu já vi que 15, 16 já é possível. Eu estou começando a enxergar. Então isso acaba gerando uma certa confiança, e essa confiança faz toda a diferença na hora de montar os jogos. O que também desanima muito alguns apostadores é justamente estratégias muito complicadas, né? Que prometem algo muito além daquilo que elas conseguem entregar. Então isso acaba gerando desconfiança. Diferente dos pontos que eu levanto aqui no canal e que na sequência eu vou falar para vocês como é que a gente vai observar cada um deles. Tá ok? Então eu acho que uma das coisas que minam muito é a pessoa trabalha, estuda e na hora que faz o papel dela tudo certinho, não tem resultado. Mas é importante que tudo seja muito claro. E aí quando a estratégia é clara, tudo fica melhor para a gente desenvolver um bom trabalho. Tá ok? Um outro ponto importante que eu acabei destacando aqui, né, é a falta de clareza sobre o que realmente funciona. Às vezes as pessoas ficam jogando um monte de estratégia, um monte de informação, mas não conseguem linkar nada com nada, ou até mesmo quem dá do outro lado não está conseguindo compreender. E o objetivo aqui do nosso canal é fazer esse ponto, esse link. Eu quero que vocês vejam o canal aqui como um parceiro que está aqui para orientar e ajudar vocês a terem melhores resultados em loterias. E o quarto ponto que eu achei muito importante e é muito pertinente aqui para tudo isso que a gente está conversando é a dificuldade de organizar as combinações e as estratégias reais. Lotomania é muito complexa. São muitas dezenas, são muitas variáveis e organizar tudo isso e fazer as combinações é muito complicado mesmo. A gente tem uma expertise, nós temos recursos através de inteligência artificial para gerar as combinações e o pessoal tem percebido isso e tem gostado demais. O pessoal comenta que já fez 16, 17, já teve até gente falando de 18 pontos aqui. 19 e 20 ainda não, porque 19 e 20 é sorte mesmo, e eu acho dificilmente alguém que faz 19 e 20 vai querer comentar, né? Mas 15, 16, 17, 18, isso já é comum. E assim, dentro das estratégias que a gente tem apresentado, que são estratégias muito claras, né? Algumas pessoas têm algum tipo de, digamos assim, tem dificuldade, né, para compreender, ou uma certa resistência, porque está acostumada com determinado formato, mas nós estamos falando de frequência, nós estamos falando de dados estatísticos, e nós estamos falando de estratégia baseadas, né, em princípios técnicos. Porque qual que é o X da questão? Como é que você faz para ganhar na lotomania, né? Como jogar na lotomania para ganhar de verdade? Eu acho que o primeiro ponto primordial é você criar jogos mais inteligentes usando análise real com dados reais, que é o painel, né, da lotomania que a gente entrega aqui. Esse painel é sensacional, quem já tem gente que já domina ele. E quando você entende o painel, faz toda a diferença, porque você consegue enxergar os buracos, consegue enxergar as frequências. E o nosso objetivo é esse, entregar ferramentas para que elas possam estar permitindo
vocês escolherem as melhores possibilidades. Eu tenho aqui sempre aquela estratégia, né, de olhar os 3 últimos concursos, mas também tem uma estratégia muito bacana, as frequências dos últimos 30 sorteios, isso ajuda demais. E quando isso é associado, ou quando elas trabalham juntas, é uma ferramenta sensacional para você obter resultados na Lotomania. O segundo passo é ensinar vocês, né, os apostadores, a filtrar e quebrar mitos. Você já imaginou ter algo assim em suas mãos? É só copiar os sorteios, colar aqui, você consegue ter automaticamente as frequências das dezenas sorteadas em todos os concursos da Lotomania de forma bem fácil, com apenas poucos cliques. Nós separamos aqui um conjunto de 55 dezenas, porque eu acredito que 55 dezenas dá para fazer um monte de estratégia bacana. Tá ok? Um outro ponto importante é transformar padrões complexos em sistemas simples. Eu pego aquela massa toda das informações e entrego para vocês mastigado uma estratégia de 65 dezenas. O que eu sempre reforço? É mais fácil você olhar para os buracos e identificar aquelas dezenas que estão com cara de que vão falhar, e depois você faz o espelho e aquilo que sobrou você coloca na sua estratégia. A melhor estratégia que nós temos é a estratégia de 40-60 ou 60-40, que você achar melhor. Você escolhe 40 dezenas para errar e trabalha em cima das 60. É uma estratégia que tem funcionado muito bem. O pessoal tem acertado 15, 16 pontos. É lógico, João, eu quero 19 e 20. Isso é sorte. Mas com estratégias pode acontecer também. Mas a gente vem procurando deixar sempre claro. Eu sei que o pessoal se empolga demais, porque começa a ver o resultado aparecer. Mas, gente, não se engane. Loteria é um jogo de azar. Você tem que jogar de forma responsável e consciente. Se você tiver essa percepção, certamente vocês vão muito longe. Tá bom? O quarto ponto aqui importante é: você tem uma estratégia, talvez a estratégia lá não funcione tão bem, mas não está nada perdido. O importante é você ser realista em relação àquilo que você tem. Por exemplo, estratégia das 50. Eu fui lá e escolhi as 50 dezenas. Algumas dezenas quebraram o padrão, por quê? Tentar entender por que as dezenas quebraram o padrão e certamente você vai encontrar uma solução, uma alternativa para estar escolhendo. O que eu recomendo é, se 50 por alguma razão não estou conseguindo chegar no número, tenta 40. 40 é o melhor dos mundos. Por quê? Eu sei que entre 40 e 50, 7 a 8 dezenas tem quebrado aqui os padrões. Então, quem tem que jogar com 50? Quem tem a expertise. E eu procuro sempre nos sorteios da Lotomania apresentar essa expertise para que vocês aprendam a utilizar a ferramenta da forma correta. E por fim aqui, ó, ensinar o apostador a trabalhar com expectativa realista. O que é uma expectativa realista? Estou falando, olha os 3 últimos concursos, verifique aquelas dezenas que não foram sorteadas, e se tiver tudo zerado, essa é um bom grupo. Aqui, tem 50 dezenas aqui, 50 de 20 e 2 erros de 0 pontos. Então, isso começa a mostrar um mapeamento, começa a te mostrar que é possível e a gente tem essa expertise. E o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês possam jogar da melhor forma possível. A ferramenta, gente, está disponível. É só clicar aqui embaixo na abre.bio/joãorock. Olha o valor da ferramenta aqui. Está praticamente, gente, de graça. É acesso vitalício. Você não paga mensalidade. E o meu objetivo aqui é criar um grupo forte, uma comunidade forte, um grupo de membros forte, que vai ter acesso às estratégias, vai ter acesso às planilhas, vai ter acesso de um monte de coisa por R$35. Então não perca mais tempo, isso é por tempo limitado. Já estão acabando as possibilidades. Se você tem interesse, eu recomendo que você faça isso agora. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá bom, gente? No abre.bio/joãorock tem o meu contato lá do Zap. É só falar comigo que eu tiro todas as dúvidas. Lembrando sempre que jogar em loteria é sorte, é um jogo de azar, mas que com estratégia, com inteligência, os resultados eles podem aparecer sim, tá bom? Bom, vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo e um forte abraço.